Então, estamos nos preparando. Olha só a galera aqui, o Apri. E aí, como é que tá esse? Chamou o pai, Léo? Também de gente. Então, estamos aqui na Bicicletaria Cultural. A gente está com a família na melhor companhia. Zé Leonardo, aqui na frente a Malu, a Maju e a Priscila. Oi, oi. Chloe, diga oi. E quem mais eu pulei aqui? Não é justo. Sara. Tá vindo também o Fernando. E o Aron aqui. Então, é legal perguntar assim, sabendo que lá a gente tá com uma câmera outra lá. Então a gente faz uma edição depois. Pri, qual que é o teu nome inteiro? Como é que é? Priscila da Rosa Mendes. Aqui. Pra eu poder pegar aqui. Fer. E você, Zé? Meu é Zé Leonardo, teu Zé Leonardo. Ok. Tá aqui, deixa eu dividir. Aí não tem brilho. Fernando. Olha o Leozinho aqui. Olha. Pode dar Mais play. uma folha? Vamos começar. Olha lá, vai ali com a amiga. Ela te dá mais uma Dá mais folha. uma folha. Dá lá. Folha de desenho. Então a gente está aqui com Priscila, José Leonardo, Fernando Rosenbaum e Leozinho, Aron, eu, Sara, tá aqui o Léo. Que? Vem mais pra cá, deixa eu passar ali. E também tá aqui a Maju e a Malu. A Malu tá aqui, ó. Não, a Maju tá aqui. Malu foi pegar mais papel. Gente, vamos começar então a nossa entrevista em família. Nossa entrevista Tamanho Família. Tamanho família. E aí vou apresentar então para vocês. Eu sou a Patrícia Valverde. E as viagens que eu fiz de bicicleta ainda acho que não chega aos pés do que vocês fazem cotidianamente. Eu viajei só uma vez para... Onde que era? Bateias? Para Bateias. Aí tem o Fernando Rosenbaum aqui, que é um experiente viajante também, ciclo viajante. Na juventude a gente viajou algumas trilhas pelo Brasil. Viajei já para o norte, para o sul e para o leste. E aí junto com a Patrícia estou fazendo a maior viagem da vida, né? Que é a bicicletaria e as crianças agora. Essa nossa maior empreitada rumo ao infinito. E vocês viajam com qual frequência? Ou assim, o que é viagem para vocês? É algo cotidiano? Então, a viagem para nós é uma... Depende, assim, muito do nosso propósito, né? Quando a gente está com um objetivo... Geralmente, quando a pessoa fala viagem, ela já coloca um destino, né? E às vezes a gente não leva isso como realmente para nós como uma viagem, leva como um modo de vida, né? Um jeito de encarar as coisas. Então a bicicleta para nós ela veio no momento que a gente adotou como um estilo de vida diferenciado para estar mais próximo dos nossos filhos, né? Para ter essa vivência com eles, né? A bicicleta permite que você fique mais próximo, que você escute mais, né? Olhe mais, respire mais, né? Com tudo isso. E a gente quis colocar eles também nisso e acabou, né? Como uma forma experimental, assim, virando nosso estilo de vida, né? Então, quando a gente fala em viagem, para nós, a gente costuma falar mais em projeto, em expedição. Então, vamos fazer uma expedição agora para tal lugar. Daí já não é mais uma viagem, porque todo dia é mais ou menos do estilo que você falou, todo dia é uma viagem, né? Se não for uma viagem de bicicleta, é uma viagem propriamente dita nossa, interna, das ações, enfim, das coisas que a gente pensa. E a ideia de viagem veio com a família, então? Então, na verdade, Aliás, sim. não, a ideia da bicicleta, né? De viajar ou de usar a bicicleta veio com a família? A bicicleta, ela veio
né, para mim, pelo menos, ela veio com 5 anos de idade. Foi o primeiro contato que eu tive e desde então uso a bicicleta rotineiramente, né? Desde do ensino fundamental, de ir para a escola, até faculdade, trabalho e etc. Então eu sempre utilizei a bicicleta. A Pri, quando a gente se conheceu, ela também já usava a bicicleta, porque Morretes é uma cidade, ela morava em Morretes, eu morava em Curitiba. E em Morretes é uma cidade que usa-se muito bicicleta, por ser muito plano, o centro muito pequeno, então todo mundo faz quase tudo de bicicleta. E ela já usava a bicicleta, mas é como eu costumo Muito dizer... pouco. Só ia até a casa da avó, ia até a padaria, coisas bem pequenas. Morava no centro, então pedalar era só ali naquele centrinho. E a minha primeira bike, uma bike, né, que eu tinha, assim, que eu comecei a pedalar quando conheci o José Leonardo, meu esposo, isso vai completar 18 anos. Então eu comecei a pedalar por causa dele, mais, né, do que além do que eu fazia meu trivial ali, que era o básico. Interessante isso, Pedro. Eu tenho feito umas aulas de equilíbrio para ensinar as pessoas a andar de bicicleta. E aí eu tenho bastante alunas mulheres, assim. E aí perguntando para as mulheres sobre por que ela... Né, a gente tem uma dinâmica inicial da aula e elas contam a história por que os irmãos todos pedalavam e elas não aprenderam a pedalar, assim, né? Uma cultura brasileira, assim, às vezes machista, assim, de falar coisas que a bicicleta engravida até, né? Falava assim. Aí esses dias eu pesquisei sobre a questão de gênero e bicicleta, né? Gênero e cidade. Aí achei um podcast da Marina Harcot, que é uma pesquisadora paulistana, que ela tem um trabalho muito legal sobre a história da cidade, do gênero das mulheres da cidade, assim, né? E da bicicleta na cidade, como a cidade pode se preparar para o uso das mulheres. E uma das coisas que ela fala é sobre a referência, né? A sua mãe pedalava? Ou a sua avó pedalava? Pedalava, mas a minha avó começou a pedalar com 40 anos. A minha avó começou a pedalar, aprendeu a pedalar muito tarde, por necessidade mesmo. Ela começou a trabalhar, meu avô tinha falecido, ela tinha 6 filhos pequenos, daí morava no interior, assim, numa região que tinha que pegar a bicicleta, e ela começou a pedalar bem depois, né? Com 40 anos ela conta pra gente. E pedalou por muito tempo, ela ainda é viva, tem vai fazer 92 anos, não pedala mais porque os filhos não deixam. Mas ela começou a pedalar tarde, e a minha mãe sempre pedalou, sempre toda a vida pedalou. Puxa, isso é bem importante, né? Essa referência, assim. E mais uma vez a bicicleta fazendo parte dessa autonomia das mulheres, né? No momento que ela precisava, a bicicleta foi talvez uma das ferramentas mais importantes para ela ter essa autonomia, assim, né? Uma das questões das mulheres, do gênero de bicicleta, é que as mulheres que geralmente levam as crianças nas escolas, né, fazem as compras, e elas têm vários pequenos percursos durante o dia. E aí a cidade e o uso da bicicleta tem que estar preparado para isso. Precisa carregar as crianças, precisa carregar as compras. Sim. Então é necessário que haja essa preparação das máquinas da bicicleta e da cidade, com caminhos mais tranquilos para poder levar as crianças, né? Sim, sim. É legal pensar nisso. Tem algumas referências de quem viaja, assim, ou você encontra na estrada mais mulheres, famílias também com o mesmo projeto, ou é mais raro, ou não encontra? Como é que é essa presença, assim, da mulher e da família na estrada? É bem difícil achar mulher, bem difícil. Nas cicloviagens que a gente fez, bem difícil achar mulher, é mais homem sozinho. Grupo, assim, não, família, nunca encontrei, a gente nunca encontrou na nossa cicloviagem. A gente nunca encontrou, mas assim, entrando pro meio digital, né, para as redes sociais, quando a gente começou a expor e como a gente começou a ganhar mais, ficar mais conhecido por fazer, né, por esse estilo de vida nosso, começou a aparecer algumas famílias que ou tinham vontade ou que tinham projetos, assim, e tinham um pouco de receio, né, muita gente perguntava como é que era levar as crianças, porque
que acontece? Uma coisa muito simples de entender. A gente tinha isso até então, a gente tinha carro, agora a gente já não tem mais. Mas a gente programava o uso da bicicleta. Quando começa a pedalar, você tem que se planejar mais. E usar mais a cabeça, né? Eu sempre falo assim, então se você vai até o centro, onde a gente mora, até o centro de bicicleta, são 14 quilômetros, de volta, 7 para ir, 7 para voltar. É ruim você chegar em casa e ter esquecido alguma coisa, você tem que pedalar mais 14. Então você obriga o cérebro a raciocinar mais, né? O que eu tenho que fazer na cidade, né? Antes de sair, sempre dou uma ligadinha, não esqueceu de nada, tá precisando? Já peguei tudo a lista, eu lembrei de tal coisa, então, né, vai lá e faz. E com o carro é mais simples, né? Você simplesmente, eu tenho que voltar na cidade, né? Eu voltei, acabei de chegar, mas eu tenho que voltar. Qual que é a dificuldade? A dificuldade é o tempo, só que você vai ficar mais 10, 15 minutos dentro do carro para ir, 10, 15 minutos para voltar. Então a gente costuma fazer essa brincadeira sempre, a gente sempre conversa sobre isso. E a viagem de bicicleta é mais ou menos a mesma coisa, você tem que pensar para fazer. Não é uma coisa assim que simplesmente coloca na bicicleta, coloca as crianças e vai. Por quê? Porque você pode passar alguns perrengues que você não quer que o teu filho viva aquilo. A gente sempre tem um senso de proteção, né? Os pais. E a gente está sempre querendo prever algumas coisas. Então, claro que algumas coisas é natural que você não consiga prever tudo, mas as mais básicas, assim, você já começa a colocar na tua rotina e a cicloviagem vai ensinando outras e daí depois tudo flui. Mas, voltando ao tema, a gente viu essas famílias e geralmente a gente respondia isso, né? Planeje um pouco, né? Comece por exemplo, um circuito, um vale europeu que é mais simples, é mais fácil de você encontrar apoio, se precisar, é tudo mais preparado, assim, mas a cultura é mais apropriada para o uso da bicicleta como cicloviagem. E de lá, você vai ampliando e vai indo para outras regiões, vai indo para lugar que tenha mais estrutura também, né? E você vai ampliando, né? Como se fosse uma faculdade, né? Uma escola, enfim. Então a gente notou isso. E mulheres pedalando é difícil encontrar realmente. Homens é mais fácil. Mulheres a gente via assim esporádico, né? Ou treinando, ou uso como treino, né, da bicicleta, ou cicloviajante raiz, assim mesmo, né? Que daí você via que a bruta, né? Tipo, pronta pra tudo. Que tomou atitude, pegou e foi. Mas as famílias que a gente encontrou, isso até é uma coisa que era bem legal, que eles ficavam impressionados muito com a Priscila, do fato dela estar puxando um bike trailer. Porque as famílias que a gente encontra e que a gente também segue, a maioria, a mãe não leva nada, só leva carga. Né? E o pai leva todas as crianças, quando é 2, leva bike trailer de 2, né? Não rola essa divisão. Como a gente era 3, nós talvez, se não fosse 3 crianças, talvez seria assim também. Mas como era 3, a gente se obrigou a dividir, né? Você tem que levar um também. E agora, com a evolução do Leozinho, ele começando a pedalar mais, provavelmente também vai acoplar na bike da Pri. Então, né, tudo é uma questão de fase, de evolução e adaptação, né? Para cada fase que a gente vive. Mas é bem interessante essa analogia com as mulheres, com o uso assim para a família e para bike. A gente percebe isso mesmo, que existe muito uma barreira, né? E os modelos de família que a gente segue também fora do Brasil, as mães que utilizam a bicicleta como meio de transporte geralmente são bicicletas assistidas e aquelas bikes como a tua, né, que você tinha de cargo, que consegue colocar a criança à vontade, largar as compras lá na frente, com, né, elétrica assistida, não é uma subida que vai parar uma mãe que quer fazer as coisas tudo com a bicicleta. Então é um exemplo bem legal. Tem uma pergunta. Opa! Muito legal você falou que vocês têm essa página de internet, essa comunicação ativa e se relaciona com outras pessoas, outros atores aí que também usam a sua bicicleta no seu dia a dia com os filhos, né? E você falou que também consegue já sentir o incentivo que acontece, né, para outras pessoas. Realmente a gente percebe que a bicicleta é esse veículo muito simples e equânime e qualquer um pode se arvorar a fazer a sua manutenção. Não precisa de muito preparo físico, assim, né? Mas geralmente que falta esse incentivo
esse empoderamento, da pessoa falar, não, acho que eu consigo subir a serra, como vocês, né? Eu não sei se a gente conseguiria, Quem mas eu não acho fez isso, vocês que é são um incentivo. um incentivo. Eu queria perguntar sobre essa comunicação, assim, se vocês também têm essa noção... Um apoia o outro. E tem essa noção de como vocês estão impactando a vida de outras pessoas também, inspirando. Né? Assim, eu venho muito assim do Zé me incentivar muito, que eu consigo, que eu posso, né? E eu penso também, no meu inconsciente, eu penso, eu quero fazer esse pedal, como foi a Graciosa, vem pra cá. Mas pra mim eu não tava me importando com velocidade. Pra mim importava eu chegar bem, as crianças chegar bem e curtir aquele momento, curtir a viagem, sentir o ar que a gente fala quando a gente tá pedalando. É diferente, o cheiro, a gente sente o cheiro, a gente escuta os pássaros. Então é uma energia bem legal que a natureza proporciona pra nós na hora que a gente tá pedalando. E a gente se desliga mesmo quando tá ali no pedal, né? E eu sinto muita força da parte dele, que ele não me pressiona, fica, não, vamos lá, vamos... Ele me pressiona também, mas ele tá ali junto comigo, me apoiando pra mim poder ter força e conseguir levar a carga, a bicicleta, eles que cada dia estão mais pesadinhos, né? Até porque o objetivo deve ser jogar o passeio, todo mundo junto, né? Todos bem. juntos. Não é corrida, porque a gente já participou de corridas, era uma outra visão, né? A gente já gostava de participar de corrida antes, quando não tinha os filhos. E agora com o cicloturismo a gente pensa de uma forma totalmente diferente de curtir o momento ali com a família. Com eles, parar, quer fazer xixi, lanchar, comer. Não tem como dominar assim, quanto tempo vai chegar, né? Não, a gente tem que chegar, né? Antes que escureça, né? A gente não gosta de ficar, né, de noite na estrada, mas a gente vai no nosso tempo, no nosso ritmo. Mas esse incentivo positivo, outras pessoas que veem em vocês essa possibilidade e se espelham e experimentam e também sentem que conseguem também, né? Sim, a gente mostra, né, que a gente é normal também, tem os filhos que podem... Que as outras pessoas também podem fazer isso se quiserem. Sim. Eu queria traduzir até uma pergunta que chegou pela internet, eu acho que vocês viram, que você, Léo, sugeriu o Vale Europeu, por exemplo, né? Como um exemplo de um trecho para início, para ir com família, independente do seu nível, né, de sua experiência e tal. Então, quero perguntar, o Vale Europeu, qual que é o trecho que você acha? Porque o Vale Europeu tem vários trechos, né? Vários percursos. Então, qual que você sugere para quem está a fim de, né, se preparando, assim, está a fim de pegar a estrada com crianças? Queria lembrar até que aqui na bicicletaria, que a gente tem 11 anos aqui... Cadê o Arão? Na oficina. Ah, tá. Que a gente tem 11 anos aqui, então a gente já viu algumas famílias chegando, viajantes, porque chegava aqui como ponto de apoio e tal, mas a maioria, se não todas, eram estrangeiras, né? Sim. Então, talvez esse legado mesmo brasileiro de bicicleta em família no Brasil são vocês. Eu acho que a gente, né? Eu queria saber, então, isso, se tem algum outro exemplo. E segundo, qual que é esse percurso ideal para você partir de bicicleta em família? Assim, nessa quadrilha que a gente está aí. Vai que escola. 3 filhos, Então, para responder isso, eu tenho que voltar um pouquinho no tempo, assim, né? A Pri comentou, como eu uso a bicicleta, sempre usei como modal, né, a vida inteira, e a Pri também, só que a gente nunca se tocou que era um modal, a gente tinha... existe ainda, né, um pouco aquela situação que bicicleta, isso está cada vez mais desmistificado, mas que bicicleta é transporte de pobre, né? Então, quando eu comecei a ir pro trabalho, que eu trabalhava no centro, perto de Batel, onde o bacana é você chegar com o carro do ano, etc. E eu chegava de bicicleta, alguns amigos meus olhavam, mas... Tem certeza? Tem certeza? É legal isso mesmo? Né? Eles tinham barriga, eu não tinha. Eu chegava de banho tomado, porque no lugar que eu chegava, deixava a bicicleta, eu fiz amizade com o porteiro e deixava eu tomar banho. Então, poxa, eu fui ficando assim, mano, é meio
né, meio peba, mas ao mesmo tempo é bacana, eu tô gostando, né? Quando eu saí da empresa, depois de 5 anos depois, eu era 1 em 75 que ia de bicicleta. Quando eu saí da empresa, tinha mais ou menos 10 pessoas indo usando a bicicleta, não digo periodicamente, rotineiramente, mas periodicamente, né? Uma vez a cada por semana, ou uma vez a cada 2, 3 semanas, até que a empresa começou até a incentivar, né, a atividade. E daí, paralelamente a isso, eu usava a bicicleta, eu dizia que o uso da bicicleta para mim era performance, era esporte. Então eu tive uma fase da vida que eu fui atleta, né, competi de verdade, a gente ia atrás de ranking, tinha todas essas coisas. E nessa época a Pri entrou comigo. Então ela entrou na bicicleta, ela tinha ela como modal, mas assim, não conta assim como o que a gente faz hoje, né? Não conta como uso de bicicleta. Aí ia buscar pão, aí ia até a casa dela, mas não era assim, deslocamento. Era usar a bicicleta, né? Não é o modal, né? A gente nunca enxergou isso como modal. E depois veio, o uso da bicicleta para nós era competição, era performance, daí tinha bike boa, tinha não sei o que, investia nisso, investia naquilo, e usava-se o carro para ir até as competições, etc. E daí a Priscila me apresentou o cicloturismo através de ela nunca me contava das coisas, né? E a gente namorando, acho que a gente tava quase casando nessa época, ela pegou e inventou de fazer o Vale Europeu. Achei pela internet que tinha Ela pesquisou circuito, tudo. Né? Um grupo de pessoas, né? Ela pesquisou e a gente foi no Velo Tour, né? Era Velotour. Velotour, do Carnabike. Carnabike. Ele não gostava de carnaval, então eu gostava de bike, eu também gosto, então vamos pro Carnabike. Isso aí, foi assim que foi. Daí eu tava... A gente conheceu o Vale Europeu, né? Sim, a gente tava no auge, ela tava competindo eu também, e a gente começou a pedalar e todo mundo contemplação, não tinha nada, não tinha nada a ver com, não usava acho que nem velocímetro, né? Então, né, daí eu começamos a pedalar devagarzinho, junto com eles. Primeiro dia. E eu procurando aí, onde é que vai ser a largada, né? Onde é que a gente começa a pedalar de verdade, assim, nós não estamos pedalando, né? Nós estamos, passeando, né? E daí eu falei pra ela, até acho que a mulher escutou, ela, não, a gente anda assim. E faltava, acho que mais 40 quilômetros para pedalar. Eu falei, meu Deus, eu vou enlouquecer. Vou enlouquecer nesse lugar, eu preciso dar um tiro, assim, preciso, né, gastar essa energia que está dentro de mim. E daí, o primeiro dia foi uma tortura, o segundo já foi menos, o terceiro já comecei a entrar no esquema. E de lá para cá, a gente começou realmente a viajar de bicicleta. E daí, teste de paciência, né? Foi um teste de paciência. Mas é porque é assim como eu costumo falar, assim como a gente às vezes cai na própria cicloviagem, a gente cai nisso. Muito assim, dá muita importância para o destino, né? E você esquece do meio, né? Que é a cereja do bolo. O legal é você estar viajando de bicicleta, não chegar viajando de bicicleta, né? Mais ou menos por aí. E a gente ficava nessa de destino, porque a gente precisa chegar, e quando viajou com as crianças também, né, precisava viajar, chegar do ponto A do ponto B. E entre esses pontos a gente vê o que faz, né? E tinha isso. Então a gente foi aprendendo com o tempo a contemplar mais, a curtir. E o que acontece? Quando a gente conseguiu isso, a gente tem uns dias que a gente chama assim, quando a gente está viajando, os dias de curtir. Então vamos sair daqui de Curitiba, vamos até, sei lá, vamos ver se a gente chega em 4 Barras, né? Ou vamos ver se a gente chega em Morretes. Então chegar, não, daí a gente tá com equipamento, eu já vi uns 2, 3 lugares de warm shower, já vi uns 2, 3 lugares, a gente tem lugar, tá tranquilo, né? Vamos ver o quanto a gente pedala. E vamos indo, e daí as coisas vão fluindo, vão acontecendo, e você a viagem começa a ter outro sentido, né? Que realmente você entra no perfil de cicloviajante, que eu costumo dizer, não só de cicloturista. O cicloturista eu vejo ele muito mais ponto A, ponto B. Né? E o Vale Europeu, que você perguntou, para nós foi um circuito escola, que eu sempre costumo. Eu sou muito amigo do pessoal lá e eu sempre indico o Vale Europeu, porque ele te ensina. Ele te ensina a primeiro você se preparar para uma cicloviagem. Você tem a opção, né, para quem quer gastar menos, ficar em lugares mais baratos ou até acampar. Você tem a opção para aquele que gosta de uma coisa mais refinada, ficar num lugar também mais refinado. Então, pega da classe C a classe A, do que pedala muito, do que pedala pouco, e você tem ali uma boa opção, né?
O legal é você fazer o circuito inteiro, né? Só que assim, é como quando perguntam pra gente, dá pra ir pra Guaraqueçaba pedalando? Dá. A gente fez em 4 dias, né? Então, se você for num dia só, é claro que vai ser desgastante, claro que vai ser maçante. A Graciosa mesmo, se você, por exemplo, quebrar a distância, né? Dormir no São João, dormir em Porto de Cima, é bem diferente do que você fazer tudo numa pegada só. E a cicloviagem, ela permite isso. Você dá as cartas de quantos dias você tem e você faz isso conforme a tua disponibilidade. No Vale Europeu a gente fez, era para fazer em 7, a gente fez em 11 dias o Vale Europeu. Então a mesma coisa. Tinha um dia lá que era a Subida dos Anjos, com os né? 3 já. Com os 3. Com os 3. E a gente fez o circuito completo. Tinha o dia da Subida dos Anjos, que, nossa, todo mundo colocou medo, a subida super pesada, essa aí tava com dor de barriga. Tiveram que resgatar uma mulher de trator. Falei, meu Deus, se tiveram que resgatar uma mulher de trator na subida, imagine eu com carretinha. E nunca fiz esse percurso. Fiquei morrendo de medo, porque achei que eu ia ficar encalhada lá e alguém tinha que me resgatar. E o que você viu daí? No vale do... Nessa subida não, foi de boa. Você entendeu a atenção que eles davam, Poxa, mas obrigado. dava pra... Dava pra pedalar tranquilo, no meu ritmo, eu, né, percebendo o meu corpo, o meu ritmo, a minha respiração, a minha força, a minha carga, né, com eles ali no bike trailer, consegui ir. Tranquilo. Ela subiu super bem. É o percurso mais bonito. E o que a gente fez? Eram 15 km, 14 km de subida. A gente era exatamente uma Graciosa, só que de estrada de chão. Então, é isso que eu falo, a bicicleta te obriga a você pensar, né? Então, se fosse fazer o circuito dele, seria, acho que era Ascurra, Indaial, Ascurra, rodeio e subia, né? Então, seriam 50 km para chegar no Doutor Pedrinho. Falei, não vou fazer tudo isso, vamos dormir em rodeio. Aí a gente achou, tinha várias opções, e o Vale Europeu é legal por causa disso, que as pousadas não ficam só no ponto A, no ponto B. Tem opções de você dormir de campo e pousada no meio do circuito. Então a gente achou um lugar para dormir em rodeio, passamos a noite lá e no dia seguinte a gente fez de rodeio até uma pousada que ficava no meio do caminho depois da subida. Então terminava a subida, virava o vale, tinha uma pousada. E lá que a gente ficou, era uma casa de família, muito bacana. Então o pedal que seria assim, tipo, meu Deus, vocês vão sair do litoral e vão pro Planalto, né? Vocês estão mortos. A gente fez super de boa. A gente terminou a subida, curtiu um pouquinho, chegou na pousada. Daí a gente começou a pedalar às 9 e terminou às 2 da tarde. Então tava super tranquilo. Eu vi que eu fui refém um pouquinho dessa... Como a gente às vezes se torna influenciável, né? E a gente pode influenciar bem. Eu lembro agora da última vez que eu fui convidada para fazer um pedal, assim, ali no parque do Vila Velha, né? E eu tava grávida. Eu falei, não, mas eu quero ir, né? Quero ir. E aí um monte de gente falando, não, porque, nossa, tem um trecho lá que não vai dar, que é difícil, é de pedra, é perigoso. Então, assim, claro, cada uma da sua condição, né? A Pri tava levando ali uma carga, né, considerável, eu grávida. Sempre é bom ter uma certa advertência, mas aí eu deixei de ir, depois eu fiquei sabendo, falei, nossa, dava pra ter, não fiz. Então, assim, eu tô no outro lado, assim, sigam a Pri. Você tem uma questão sobre esse encerramento? A gente vai, né, o horário. Vamos esticar mais uns minutinhos. Eu queria falar sobre essas dificuldades agora, então. Talvez uma analogia entre os perigos de uma estrada, né, que são grandes, né, a velocidade dos carros é muito maior, e os perigos de uma cidade, né? E como que o ciclista... como poderia ser melhor a vida de um ciclista, né? Como essa parte de arriscar sua vida poderia ter uma redução de riscos, assim, né? Mas é legal pensar que eles estão indo... A visão deles é esse combo, né? Não é Como só fazer eles, tudo isso de uma forma segura, em combo, a gente, né, às vezes observar um trecho, fazer uma escolha de um lugar, de um tempo, enfim, ou dialogar assim com eles. Como é que é ter esse feedback também desse grupo todo? Aqui na cidade a gente até sai com as crianças, né? Elas podem até falar. Eu queria que elas falassem também depois. Mas os caminhos que a gente escolhe e as decisões para onde a gente vai depende da estrutura cicloviária.
A Patrícia ainda põe a questão que numa rua, assim, ou numa estrada, é um pouco mais difícil de garantir a segurança, assim. Realmente na estrada é muito difícil, né? Tá compatível ali com a velocidade dos automóveis. Mas é possível, talvez, com uma redução de danos, assim, como se precaver, assim. Isso é uma situação que, né, principalmente no começo, quando a gente começou a viajar, família, amigos, né, você é pouco. É a primeira coisa que você é maluco, né, vai querer levar a criança, né, viajar. A gente veio do Rio Grande do Sul, de Caxias do Sul, de Flores da Cunha até Corretes pedalando. Então, nesse circuito, não é um circuito, nessa rota que a gente fez, que a gente decidiu fazer, a gente pegou até trechos da BR-101, né, que não tinha outra opção e a gente teve que pegar. Com acostamento. Com acostamento. Porém, teve estradas que a gente pegou sem acostamento também, né? Então, o que acontece? O nosso país ele não está preparado para você sair, né, de um estado para o outro e se locomover de bicicleta. Entre municípios, né? Entre municípios, não tá. Até em Santa Catarina, que é uma maravilha de pedalar, que até eles têm, eu sempre costumo dizer, um projeto de lei que era tão simples, né? E que eles fizeram lá, que aqui no Paraná a gente poderia ter, é que toda rodovia que é recapeada, reformada ou feita, construída, necessariamente precisa ter uma ciclofaixa, no mínimo. Essa lei existe aqui, sim. Mas tem que ser regulamentada, tem que ser cumprida, assim. Orçamento, essas coisas, né? Pois é, a gente não vê isso aqui, a gente não vê com a frequência que a gente vê lá. E onde não tem lá, né, especificamente em Santa Catarina, onde não tem estrutura, onde não tem, por exemplo, Bom Jardim da Serra, Urubici, é lindo de pedalar. É uma pedalada maravilhosa, eu indico qualquer um que faz. Mas não tem acostamento. E os trechos que tem são desse tamanho, né? A carretinha andava, quando eu conseguia colocar metade uma roda no meio do acostamento e metade fora, não tinha como colocar. Só que o que daí eles colocam? Eles colocam placa a cada 2, 3 quilômetros. CBT, respeito ciclista, 1,5 m. Então, o motorista que está ali navegando, está vendo placa 1, 2, 3, 4, 5 placas, de repente encontra um cicloturista, opa, né? Ou um cicloviajante, ou um ciclista, opa, estão falando ali, né? Estão avisando. Você não vai dizer que você não tem como não ver aquelas placas amarelas gigantes, né? Piscando, né? Então, você acaba sofrendo um pouco menos de impacto de velocidade ou de tirar fina, porque as pessoas estão mais conscientes. O nosso receio sempre é mais em estrada, é mais com curva, por incrível que pareça. Porque o bike trailer, eu não sei o que acontece, eu nunca tive a oportunidade de estar dirigindo numa estrada e encontrar um bike trailer. Eu queria ver qual que é a sensação. Mas nunca a gente levou fina de carro. E geralmente as pessoas ficam curiosas e diminuem a velocidade para tentar ver o que tem dentro. Então, desses trechos que a gente fez que não tinha acostamento, teve um motorista ou outro que tipo, queria ver e acabou chegando um pouco perto, né? Mas a gente via que estava devagar. Acho que é cachorro, acho que pensa. Acho que e era cachorro. Curiosidade, era pura curiosidade. Tem criança. Tem criança, o que é aí? Criança? Criança. Tipo, a gente para o carro na frente, de alguma coisa. Então, isso rola muito. Então, a decisão nossa de pedalar, durante a cicloviagem, a gente costuma, quando não tem opção, tem que colocar rodovia mesmo, vai por rodovia. Só que a gente daí trabalha na questão, primeiro, do aspecto visual, a gente tem que ser visto, né? Então, pisca-pisca ligado, bandeira balançando. Se for uma rodovia de menor porte, a gente costuma não ficar tão no canto. A gente costuma, porque a gente usa retrovisor, né? Eu uso retrovisor, então vê que tem carro, a gente dá aquela de bobo, assim, vai um pouco pro meio da pista, daí daqui a pouco você se encosta. Então as pessoas já dão uma reduzida para saber o que está acontecendo, acabam diminuindo a velocidade. E em BR, quando tem, ainda não tem o que fazer. BR, você vai no fluxo ali, a gente evita de pegar BR, né? Tudo que a gente pode fazer roteiros alternativos para desviar a autoestrada, a gente desvia. Então, não temos, assim, com frequência
dessa viagem que a gente fez, foram 1.500 quilômetros, a gente não levou nenhum susto, nada assim que falasse, nossa, o que a gente tá fazendo, né? Inclusive, teve um trecho que eu sempre costumo falar, caminhoneiro, se você tem problema, conte com um caminhoneiro, vá atrás do caminhoneiro, que eu acho que, não sei se é o espírito de viajante, ou porque eles estão na estrada direto, que eles entendem você. Então teve dois trechos que aconteceu a mesma coisa, daí a gente aprendeu, agora a gente sempre usa essa técnica. A gente tava indo para Alfredo Wagner e tinha uma serra descida de 10 quilômetros. Aí, o acostamento foi ficando estreito, foi ficando sujo, foi ficando menor, e de repente não tem mais acostamento. E era uma BR. E agora, né? Daí ela falou, acabou o acostamento? Eu falei, cola, vamos junto, vem comigo. Aí andamos meio que em X, assim, meio que, né, mostrando que a gente tava ali, que a gente, um do lado do outro, a gente fica na largura de um carro com os dois bike trailer. E daí eu fui medindo ali a febre, achei um caminhoneiro, que eu vi que ele tava um pouco mais devagar, daí eu fiz assim pra ele, assim, e deu um sinal assim, tipo, tô aqui e tal. Fica aqui atrás de mim. E o cara, na hora, me deu um sinal de luz e beleza, tá tranquilo. Porque e dali se pra tem frente, caminhoneiro que te adota, né? sim, e dali pra frente a gente ia meio que na velocidade dele, a gente até freava, porque ele vinha mais devagar que a gente. A bike você consegue soltar na descida 40, 50 até às vezes por hora, você consegue seguramente seguir nessa velocidade. E a gente segurava, ia nos 40 que ele tava aí, e daí a gente via que em trecho que era estreito, ele jogava pra esquerda. No começo eu não entendi. Ele tá jogando pra esquerda, será que ele quer passar a gente? Daí depois passou uma viatura da polícia e a viatura passou olhando pra nós, daí ela foi na nossa frente. Aí ela foi escoltando, foi um caminhão escoltando a gente e uma viatura da polícia. Ninguém mais passou. A gente segurou o trânsito 10 km, 40 por hora, aquela serra foi uma maravilha. Ninguém passou 40 por hora, todo mundo desceu e fez uma fila gigante, né? Mas ninguém passou a gente. E o caminhoneiro, quando ele jogava pro lado, ele jogava pra ninguém passar. Entendeu? Então ele fazia isso. Terminou a serra, a gente chegou, ele parou o caminhão e veio parabenizar a gente. Puxa, que legal que vocês estão fazendo, assim, é muito bacana. E isso aconteceu também uma vez de Jaraguá para Pomerode, exatamente a mesma coisa. E a gente não entendia por que o caminhão jogava para a esquerda, a Pri querendo andar mais, esse caminhão tá louco, não sei o quê, e o caminhão tava segurando o trânsito para nós. Então, quem tá na estrada, né, começa a aprender essas coisas, começa a entender que a bicicleta não é mais um empecilho, né, não é digamos, um bloqueio, né, é uma pessoa que está viajando igual a muitos ali, né? Sim. Então, o negócio flui, né? Simplesmente, tipo, com a gente sempre fluiu, sempre foi muito tranquilo, né, Pri? Sim, sim. Sempre foi. Foi tranquilo. Graças a Deus. Uma coisa. E essa serra de Pomerode, a Pri pegou quase 70 por hora, que ela ficou com medo. Eu olhava na carretinha. Meu Deus. Foi o top speed da vida dela. Uau. Eu e o carro. Espera. Você quer fazer uma pergunta? Quero. E quando vocês chegam num lugar, por exemplo, numa cidade totalmente diferente, o que vocês fazem dali, assim? Como é que se encontra lá, né? O que fazer? O que você faz, tipo, da onde... a gente tá aqui, ok, então vamos pra aquele lugar, porque daí a gente pode se localizar por ali. Quando você chega numa cidade diferente... Você diz mais por localização ou mais assim por... Pra saber o que fazer, né? Pra saber o que fazer. Por exemplo, tipo uma parada mesmo. Assim. Sim, tipo, onde dormir. Então, o que acontece? Isso é uma pergunta bem legal. A gente, com o tempo, a gente aprendeu a usar mais as redes também, né? Então, a rede que eu digo, não só a rede social, a rede de comunicação. Até almocei com o Ivo hoje, a gente comentou sobre isso. A Bruna, a companheira dele, falou assim, o Ivo parece que conversa com todo mundo, né? Ele para assim, a pessoa do posto, vai ali, já parece que é amigo, né? E a bicicleta, quando você tá de bicicleta, não sei se você aparentemente se torna mais frágil, ou sei lá, as pessoas têm pena de você, ou você torna-se uma inspiração para elas também, que elas querem de alguma forma te ajudar a conversar, entender o que está acontecendo e querer fazer alguma coisa para você, nem que seja só uma informação.
Então, o que acontece? Quando a gente sai de um ponto e fala assim, a gente sai, por exemplo, de Morretes, se queremos ir até Curitiba, e a gente está numa cicloviagem, geralmente, as pessoas que a gente conheceu em Morretes falam assim, eu conheço a Paty lá em Curitiba, lá, se você não achar ruim, eu queria comentar com ela, vocês estão indo para lá, talvez até que vocês possam ficar lá, ou se vocês precisarem de alguma coisa da bicicleta, a gente não quer envolver, né, tipo, não quero mexer com a tua viagem, né, mas a gente tem essa opção. Aí geralmente a gente aceita, porque você não conhece o lugar que está chegando, né, então aí rola, daí por exemplo, às vezes oferta de hospedagem, ou lugar para ficar, ou pousada. A gente algumas pousadas que a gente ficou nessa viagem que a gente veio do Rio Grande do Sul não quiseram nem cobrar da gente, né? A gente soube, né, por intermédio de uma outra pousada que vocês ficaram, a gente queria que vocês ficassem aqui também, né? Então, porque é um pouco de inspiração, um pouco de, né, super-herói, ou sei lá o que é, mas tipo, as pessoas querem se doar assim, né? Eu imagino que as pessoas querem ser mapeadas por vocês também, né? É interessante estar na trilha de vocês. O que acontece numa trilha por onde passa uma família que tem essa relação com a vida, com o espaço, com o ambiente, e assim, essa relação de acolhimento com a própria família, todo mundo está integrado. Acho que isso deixa o lugar, o percurso muito mais convidativo, muito mais plural. Então, eu sozinho posso ir naquele hotel, mas se a minha família também pode ir. Então, sabe, é um lugar, eu acho que mais... garante que seja um lugar mais interessante, mais plural e mais para mais de uma pessoa, mais de um perfil, né? A gente costuma ouvir, é muito da nossa energia. Quando a gente está viajando, não só quando a gente está viajando, o estilo de vida agora, né? A gente tem uma energia diferenciada, as pessoas falam, né? Então, quem a gente encontra fala por causa disso, porque querendo ou não, quando você tá em família, né? E conciliando aquilo que você gosta, né? Você gosta de pedalar, você também, né? Teus filhos vão acabar gostando, né? De certa forma. Então, as coisas fluem, né? As energias positivas começam a fluir, de certa forma. Você tem tanta energia positiva que você está irradiando energia, né? E daí você chega num lugar... fala, conversa abertamente, a pessoa se sente à vontade com você, como se fosse, sei lá, um político profissional em cativar a pessoa, sabe? Então, meio que essa energia rola, troca ali e flui, né? Simplesmente flui, daí os canais se abrem e as coisas ficam sempre mais fáceis. Só que, claro, nem tudo é rosas, né? Tem pessoas que eu costumo falar que estão com uma energia baixa ou com o brilho baixo, que às vezes não gostam, enfim, mas você tem que aprender, né? Você enfrenta de tudo e sempre levanta a cabeça e, né, o que eu tô fazendo, eu tenho certeza que o que eu tô fazendo é bom para mim, para minha família, eu tenho certeza que eles estão gostando, não é uma penitência para minha esposa, não é uma penitência para mim, não é uma penitência para meus filhos, eu não obrigo eles a... Não, você tem que fazer isso. Eles estão seguros ali, é confortável. Lá fica chapalhando ali dentro da carretinha, não. É super confortável para eles estarem ali, sentado e se locomover. Sim. São seguros, tem cinto em estrada, como se fosse uma cadeirinha de carro, mas com toda a parte sensorial, de ver, de sentir, de ouvir muito mais do que dentro de um carro. Conta a história do cheiro lá. Né? Eles são muito de cheiro. Eles falam, que engraçado, eu acabei de mãe, perguntar pra cheiro eles do que é isso? Era de cocô de vaca. Mãe, cheiro do que é isso? Era de flor. Cheiro de árvore. O cheiro do pinheiro, porque cada lugar que a gente passava, vinha o cheiro, assim, o cheiro da maciante de roupa que estavam lavando. Então, tem muito esse olfato, assim, bem aguçado. E eles brigam entre eles. Esse cheiro de cocô de vaca. Não, é de cocô de porco. Tipo, não fale besteira, tá vendo? Sentindo cheiro diferente aí, né? Então, parece que aguça, assim, né? A capacidade deles sensorial, assim, né? E, principalmente, daí vem também, querendo ou não, a adrenalina, né? Não menos importante. A mãe é um pouco mais conservadora na descida, o pai é um pouco mais radical. Sim. Então, daí, quando eu solto um pouco mais o freio, né? O Léo, que geralmente quer ir comigo, a Malu que pergunta, o que você pergunta pro pai? Se o pai vai andar na frente, né? Da mãe. Como é que você fala pro pai? Que você quer ir com o pai, que o pai anda na frente?
Ela vai mais rápido, mãe. Ande rápido. Por que nós estamos para trás? Ela faz isso, então o que que é? Isso é adrenalina, né? Então, mais uma coisa que... Quando desce rápido, eles gritam junto, vibram junto. Deixa aberto pra gente sentir o vento, né? Ai, que gostoso. Eles querem abrir pra sentir o vento batendo, assim, né? Mas isso que você falou, né, Zé? Eu já teve passeios assim, que o Fer vai na frente com as crianças, aí escolhe um caminho assim que tem descida. E aí eu falo, meu Deus, eu acho que eu não posso olhar, porque a mãe também, ou ela fica tensa, ou ela grita, daí já deixa tudo tenso. Sim, passa pra criança. Então é melhor. Aí eu fico pensando, esses caminhos eu acabo não estando junto, assim, porque acho que eu não sei se eu colaboro, mas enfim. É o medo nosso passar pra eles, né? Exatamente, assim, então tem que administrar isso, mas que curioso, né? A gente fica com esse perfil um pouco mais de freio, assim. Mas isso tem uma vivência que a gente teve, que eu aprendi, e a gente sempre conversa, né? Tanto eu quanto a Pri sobre isso. Tem uma moça que também tem o mesmo estilo que a gente, só que ela e o marido fazem trekkings, né, com a filha. E nenhum desses trekkings, assim, era um... Trekking é corrida? Trekking é caminhada. Tá. Sim. Montanha, E eles, fazendo um trekking, eles pararam numa cachoeira e tava um clima ameno, como hoje, assim, bonito sol, mas não era aquele dia convidativo você entrar no rio, né? E a menininha dela começou a tirar a roupa sozinha, assim, foi tirando sapatinhos, essas coisas pra querer entrar. E daí ela foi segurar, assim, falando, não, tipo, a água tá gelada, né? E daí o marido segurou, falou assim, não, espera, gelada pra você. Falou baixinho, assim, não deixa ela sentir o que é uma água gelada. Deixa ela perceber. Às vezes, como para muitas pessoas, a água gelada é boa, né? É gostosa. Tem gente que toma banho no gelado, né? E tem gente que não, que precisa de uma água fervendo. Então, você não vai definir, a partir do momento que você falar, cuidado, é água gelada. Pronto, você definiu o caráter, né? O perfil de uma criança que vai se tornar um adulto com medo de água gelada. Sim. Então, bike é a mesma coisa. A gente que fica, né, cuidado, descida, cuidado, subida, subida é difícil, não sei o quê. E teve uma subida que eu nunca esqueço, que nessa dos Anjos, aí também eu comecei a falar assim, meu Deus, e a Pri tava indo na frente, eu ficando um pouco para trás, tava muito pesado. Eu falei, meu Deus, tô cansado, assim, falei meio alto, assim, mas pra mim mesmo, né, eu tava falando com as crianças. E a Malu e o Léo comendo salgadinho, não sei o que eles estavam falando. Daí o Léozinho falou assim, pai, eu falei, que? Você consegue, pai? Então, tipo, não tava conversando com ele. Então é uma coisa assim, eu caindo descrédito de mim, daí né, a criança fala, não, pai, você... O que ele já não viu você fazendo, né? Tipo, com certeza você consegue, né? Então esse aprendizado, assim, a gente leva sempre pra vida e tenta impactar menos eles com os nossos medos, com as nossas características, né? Para deixar eles serem eles mesmos, né? Fazer o que eles gostam, definirem o perfil que eles vão ser, né? Não a gente vai, você vai ser isso. Sim. Mas a bike a gente, involuntariamente, a gente vai incentivando, né? Não? Meninas, vocês ficaram um pouco mais estimuladas de pegar a estrada, que nem todo mundo junto, que nem eles fazem? Vocês gostaram ali de estar pensando em ser levada naquele... Como é que é o nome da carretinha? Então, o nome em inglês que eles chamam é bike trailer. No Brasil é reboque, carretinha. Você acha interessante? Consegue começar a pensar em viajar? Acha interessante? Eu, sinceramente, sempre quis, assim, viajar com todo mundo. Porque, tipo, o papai sempre, tipo, tá viajando, ele viajava assim, a gente sempre ficava ali, daí, tipo, eu não sei se eu perguntava, mas eu imagino que eu perguntava, tipo, papai. Daí, tipo, onde é que ele tá? Daí, tipo, no dia que ele chegava, tipo, ai, você tava aqui. Então seria legal ter ido com ele. Eu sempre quis, tipo, quando ele volta, a gente foi, tipo, pra Cataratas do Iguaçu. Queria ter ido. Mas essa história de vocês, assim como imediatamente, acho que nos anima a pegar a estrada, talvez. Já me animava antes. Em família.
também é um exemplo para qualquer outra pessoa, qualquer outra família, né? Que tem sua vida diária e vê que é possível uma nova vida, assim, né? E é uma coisa muito potente, né? Conseguir mudar o pensamento, assim, né? Abrir uma janela de oportunidades, assim, né? E vocês publicam bastante no Instagram algumas histórias, né? Que vão também contando para o mundo. Eu queria saber se está no projeto de vocês fazer um pequeno filme, ou um livro, ou as crianças fazerem um livretinho de histórias, ou não sei como vocês... Que já tem o quê? Tem um canal no YouTube, né? Na Melhor Companhia. Aí tem um perfil no Instagram. E aí a gente tem outra referência e entrevista que a gente fez, foi da Rafaela e do Antônio Olinto. E eles têm guias, né? Eles têm um canal do YouTube também. Eles fazem os vídeos, assim, para poder, inclusive, influenciar, ser consultores até de viajantes. Tem algum projeto que vocês estão desenvolvendo em relação a essa comunidade que vocês estão desenvolvendo, que vocês estão aumentando ou que vocês estão agregando? Ou ainda é bastante focar no canal do YouTube, no Instagram, para conseguir fomentar esse grupo de pessoas? Então, a gente tem sim, eu gosto muito de escrever, eu gosto de ler. A Pri também, ela gosta também bastante de leitura. E é até uma coisa que a gente tenta incentivar bastante nos nossos filhos também. Mas o que hoje assim, o que bloqueia a gente de não fazer mais, né? É o tempo, né? A gente tem comércio online também, a gente precisa trabalhar também para pagar as despesas, custas de estar na estrada, estar viajando, e isso toma tempo também, né? Então a gente tenta nos policiar para tentar ficar o máximo de tempo com eles e o menos tempo possível produzindo material e etc. Mas eu confesso que é difícil, né? Eu achar esse equilíbrio, né? É muito complicado, porque a gente tem muito material, a gente tem muita coisa para contar e para falar. O YouTube, até a gente tá com um projeto agora, que agora para metade do ano a gente vai começar a soltar mais vídeos longos, né? A gente costumava sintetizar muitos vídeos, para o que o nosso carro-chefe era o Instagram, e a gente tá com o projeto de sintetizar menos e jogar um pouco mais no YouTube, né? Então até agora para essa semana tô para lançar um vídeo de uma escalada de domingo. Eu tô com as pernas meio doídas ainda. Eu com 3 aninhos, o Leozinho tinha, acho que 2 ou 2,5 ou 3? 2,5. 2,5 o Leozinho tinha a primeira vez que ele foi pro cume do Marumbi, né? O Abrolhos lá, eu levei ele. E ele foi com a mochila na época, a gente ganhou uma mochila da Thule, que era bem confortável para criança. Ele acordou um dia e falou, pai, eu quero ir lá. Eu falei, pô, você podia pedir uma coisa mais fácil. E daí ele tinha essa mochila, já fazia algumas caminhadas, e eu peguei e levei, né? Sem a Pri saber. Eu tava trabalhando e ele foi. Contei pra ela que eu não tava lá em cima só. E daí, domingo agora... Fica com medo. Domingo agora, 3 anos depois, eu fui incentivando ele. Falei, não, você consegue. Que aí ele continua querendo, né? Quer ir pra montanha, ele é muito ativo, assim, ele tem muita energia. Eu falei, então você vai subir sozinho, você vai subir com o pai, caminhando. E foi, não, pai, acho que é melhor não sei o quê. Eu falei, não, você consegue. E ele foi do lado da estação de Engenheiro até o cume do Abrolhos. Ele foi caminhando, né, com as próprias pernas, os trechos de escada. Ele até tem trechos do filme lá, ele colocava o joelho assim, porque era muito longas nas escadas. O intervalo era para adulto, né? Eu costumo falar, tem que fazer isso aqui para criança também, né? Então eram uns vãos muito grandes, ele colocava o joelhinho para conseguir dar a próxima pegada. E durante a caminhada as pessoas falam, nossa, mas que coisa maravilhosa, que incentivo, como é que uma criança consegue fazer isso, né? Eu não tô brigando, né? Ele quer vir aqui, eu tô só acompanhando para ele não vir sozinho, né? Eu sou pelo menos um pai presente. Mas justamente por isso, né? Você fala, pai, que é a mesma coisa, ele já pedala, ele já se sente um ciclo viajante. Ele gosta de colocar o Ford na bicicleta dele. Então,
o incentivo que a gente dá, né, vai fazendo eles criarem asas, e depois você só tem que não aparar as asas, mas ensinar o voo, né, a capacidade deles de voar. Eles já sabem que eles têm. Então você fala, só cuidado, né, passa mais devagar aqui, né, ou, né, se segure mais ali, tentar ser incentivo dessa forma. E levando isso agora para as nossas redes, a gente tinha material. Eu já tenho hoje, tranquilamente, tanto história minha quanto da Pri, se a gente juntasse, já dava para fazer acho que 1,5 livro já de tanta coisa que a gente Vocês escuta. registram? Fazem Sim. um diário, alguma coisa assim? Como é que vocês Sim, fazem? a gente tem diários de áudio, tem algumas coisas registradas. A gente tem bastante filme também que a gente não publicou, registrando. A eles também, a gente tem muita imagem deles, né? Então a gente tinha bastante material para fazer isso. Hoje a gente só não faz mais porque a gente pega muito tempo que a gente vai precisar para fazer isso. Bastante tempo. É. Dedicação e tempo, né? Sim. Então eu tô, por exemplo, edição para YouTube, eu tô tentando fazer hoje com menos de 2, 3 horas, assim, tentando me policiar para não passar mais de 3 horas, para não fazer um negócio tão acabado, né, ficar tão no detalhe e soltar de uma vez, porque senão a gente nunca solta. Fica lá com um monte de vídeo parado, um monte de material que podia incentivar, né, e divulgar o que a gente faz também para mais pessoas, mas às vezes a gente não faz. O Olinto e a Rafa, a gente se espelha neles também, né? Desde que eu conheço eles, a gente tem eles como uma inspiração. E só que eles têm esse tempo, né? Eles não, a vida deles é fazer isso, né? E quando eles não precisam, né, trabalhar de outra forma, eles já têm isso como eles conseguiram emplacar isso como uma profissão, a gente ainda não. Além da gente ter que criar os filhos, você sabe a dificuldade, né, de mãe isso, pai aquilo, né, E a gente quer estar ali. E a gente quer estar ali, além disso ainda tem o nosso ofício, o ofício de vocês. Então, pegar e falar assim, não, agora você vai escrever um livro, pera aí, né, com que tempo? Claro, tudo. Sim. Então essa é a maior dificuldade, né, material a gente realmente tem, né? Mas a dificuldade de conseguir externar isso, de conseguir colocar para fora. Mas tá registrado, né? Tá. Na hora sai. Sim. Pessoal, eu acho que assim, eu tenho aqui uma sequência de tanto pano pra manga, assim, que vocês trazem pra gente conversar. Eu fico pensando o quanto, além de vocês trabalharem nessa rota, registrarem por onde vocês passam lugares plurais que integram, que são acolhedores, enfim, acho que além disso, vocês também trazem para todo mundo, né, inclusive a gente como adulto, acho que até vocês têm uma cidade ou um percurso revelado a partir da perspectiva das crianças, que é algo que você falou, assim, o intervalo entre um degrau e outro não foi pensado para a perna de uma criança, né, e assim tem várias outras coisas, que são dessa mesma forma. Obrigada, Roberto. Desculpe interrompê-los. As crianças comeram Tem que encerrar, pode não. Eu preciso encerrar. Então, Esse abacaxi você come gengibre. Não sei se tem alguma intolerância. Obrigada. Tá ótimo, obrigado. Pode ficar, Ju. Então, eu acho que essa visão, a perspectiva das crianças é o que a gente tem. Por onde vocês passam tem esse abrigo, esse lugar acolhedor, mais plural, onde cabe uma pessoa, duas, um casal, uma família. E essa potência de ser algo de ter pela prática de vocês essa influência, inspiração, né, um espelhamento que a gente pode ter com vocês. Minha admiração por vocês e Pri também, mãe de gêmeas, olha, a gente tem 4, né, uma família de 4 com 4 adultos. Mas como é que é também a mãe de gêmeas, né? Onde a demanda ali chega juntas naquele momento. Então, admiração também. E, Léo, você quer falar alguma coisa sobre as suas viagens? Não? Foi difícil subir a montanha? Gostou de subir o Abrolhos? Como que foi lá? Como que foi naquela pedaço lá que, olha aqui, manda aqui pro pai, pra tia, como é que foi aquele pedaço do Grêmio que ela quer subir também? Dá um pouco de medo aquela altura lá ou é de boa? Você falou pro pai? Quer falar? Mas você faria de novo? Você iria de novo? Pra onde que você quer ir agora? Quer ir de novo pra montanha? Qual cume que você falou que quer subir agora? O suco da Robélia tá muito bom.
Hein, Fifo? Como que é o nome? O Leozinho, ele falou assim, olha, parece que o Aron quer entrar ali naquela cabine, quer entrar no trailer. Aí a gente foi lá, colocou o Aron, pareceu assim muito confortável mesmo o trailer. Tá numa viagem ali, parece ser um lugar muito gostoso. Obrigada, Léo, então, por ter convidado o Aron ali. Tá bom? Como é que só fala o nome pra eu não esquecer aqui, pra eu anotar? Meu Deus, você tomou mais um pouquinho? Ei, chega, né, gatinho? Ai, pode tomar. É a ponta? Ponta do que era mesmo? Hein? O nome da Ele é a montanha? maior propaganda do suco, ó. Ele tava sendo. Ponta do que, filho? Pai esqueceu. A cabeça do bicho lá, como é que é? Ti? Você que sabe. Você que sabe. Ah, a mãe já deu a dica ali. Agora o pai lembrou a ponta do tigre, né? Pare, meu. Ponta do Tigre, o nome da montanha? Tigre. Ele quer ir na ponta do tigre agora. Fica no complexo do Manuí? No complexo Maruí. A gente viu a cabeça do tigre lá de cima. E daí agora ele me encomendou a próxima pegada ali, a ponta do tigre. Show, hein? Então pedala, anda, sobe montanha, toma suco. Quer mais? As meninas querem tomar um suquinho também? E a Maju quer subir a montanha também? Como que? Onde que você quer ir, Super filha? gostoso. Na montanha? Aquela que o Léo foi? Que legal. Mas você vai na mochila ou vai andando? No colo. No colo? Não, no colo não tem como. Andando, né? Aliás, isso é muito legal também. Vocês têm os equipamentos muito bons, né? Assim, é legal saber o que precisa também, né? Tem os alforjes, tem o trailer, às vezes tudo conta, né? A vestimenta conta. Esse de equipamento até tem um parênteses, só por desculpa te cortar, mas essa eu tive que responder. Teve uma pessoa uma vez perguntou pra nós, nossa, o bike trailer, vocês são amigos, vocês são patrocinados da Thule, né? Então vocês têm um bike trailer bom, né? Eu falei, não, os bike trailers nossos é muito bom, né? É um Rolls Royce do bike trailer, realmente. Eles têm suspensão, assento reclinar, puxa, legal mesmo. Longe de mim, eu vi lá no site, é uns 7 mil, né? Acho que é um bike trailer desse. Falei, olha, eu não sei exato, porque é importado, então cada vez que varia o dólar, varia o preço dele. Mas eu entrei no perfil da pessoa, ele tinha uma bicicleta de uns 20, 30. Daí eu respondi assim, mas o barato é uma especial, não sei lá, o bike lá de 30, né? O bike trailer de 7 é caro. Daí ele, não, mas aqui, veja bem, né? Eu falei, não, veja bem você. A nossa perspectiva, assim, não é medir esforço para estar com os nossos filhos. Então, se eu tivesse, mesmo que eu não tivesse patrocínio da Thule hoje, e eu colocar entre eu gastar 7, se por exemplo, se o teu carro estraga e o mecânico fala, é 7 mil, poxa, tem que fazer, né? Veja bem, né? Tem que fazer porque é meu carro, né? Mas 7 mil para você ter momentos únicos com os teus filhos, daí não dá. Porque daí é caro. Pois é. Daí ele puxa, você me fez pensar melhor. E ele comprou um bike trailer depois disso. Então, a prioridade, a palavra é essa, prioridade. Qual que é a tua prioridade em viver momentos em família, né? É isso que eu coloco sempre. Eu podia ir pra montanha sozinho, não precisava ter levado o Leozinho. Eu passei gastei pelo menos umas 3 horas a mais para subir e descer com ele. Mas eu não consigo me ver, a partir do momento que eu tenho filho, né, que eu quis que eles viessem para o mundo, que eu falei para ela, pode engravidar a hora que você quiser, eu estou pronto para ser pai, eu não me vejo mais assim, por que eu vou fazer uma coisa só para mim? Né, o egoísmo sendo de ter... legal, né? Sendo legal e eles gostando, né, eu até brinco com ele, se seu pai for sozinho, aí eu ia ficar triste. Né, então, porque ele gostou daquilo, né, pegou o perfil da coisa, pegou o espírito da coisa. E a bike é a mesma coisa. Então, se você pode, né, colocar, né, que ele falou, eu queria ir com o pai, né, claro que queria. É irado viajar com os pais, deve ser alucinante ficar viajando naquela carretinha com todo o conforto do mundo, curtindo, estar junto, deve ser, nossa, surreal para eles, né. Então,
Cara, Fica registrado na cabecinha deles, né? não tem que medir esforço mesmo, tem que fazer. O bloqueio sempre tá na gente, não neles, né? O bloqueio sempre, mas a estrada é isso, a estrada é aquilo. Vai que tudo flui. Né? Tenha consciência, tenha certeza do que você quer, que o resto vai fluir, que o resto vai dar certo. Show, hein? Que delícia. Olha, lembrei de uma viagem que eu fiz também lá para a Suécia e foi a prêmio da Bicicletaria Cultural e era tão legal lá, só que eu fui sozinha, né? Aí cheguei e fui de uma feira, se chama Skansen, uma feira muito legal lá em Estocolmo. E aí eu voltei para a Birgitta, que era a senhora que tinha me indicado para visitar lá. Falei para ela, puxa, eu fui e achei tão fabuloso aquilo lá, mas eu só conseguia pensar nos meus filhos. Fiquei pensando o que ela perguntaria aqui, o que ela acha daqui. Aí ela falou assim, pois é, então você aguarde quando chegarem os netos. Aí continua a jornada. Pessoal, foi um prazer falar com vocês. E eu falo para vocês assim que foi uma vontade de ainda conversar mais. Quem sabe na estrada a gente vai dar uma atualização. Falar, agora a gente está aqui. Isso, com certeza. Agradeço aí imensamente o convite. Aí deixa eu te contar um pouquinho da nossa experiência para vocês. Sim, foi um prazerzaço. A gente aqui no programa Pedaleira. Aí a gente também vai fazer a transmissão por YouTube, Twitter e Instagram e Facebook. Pessoal, a gente agradece mais uma vez a companhia no programa e a participação da Pri e do Zé Leonardo. Obrigada. Obrigada. Valeu. Obrigada. Valeu.